Bem, boa tarde. Vamos para a nossa segunda aula, né? Que a gente possa iniciar uma semana cheia de coisas boas, que a gente possa aproveitar esse momento e nos dedicarmos nas nossas atividades. Essa semana, nessa segunda semana de trabalho, nós vamos utilizar o nosso livro didático e vamos começar a trabalhar o primeiro capítulo, onde temos linguagens, textos e literatura. É uma integração das atividades que vamos trabalhar durante o ano todo. Então, preparei em forma de slide para ficar bem mais compreensível, que vocês possam utilizar também mais essa ferramenta. Dentro dessa atividade da página 10, que nós vamos começar a trabalhar um gênero textual que é muito conhecido e a gente encontra muito em jornais, principalmente em jornais. E é um gênero textual que faz críticas e que usa o termo de humor, de ironia, para passar a informação aos leitores, que é a charge. Então, um gênero textual que faz críticas aos temas de interesse público. A charge tem a finalidade de ilustrar, por meio da sátira, os conhecimentos atuais, que despertam o interesse público, muito usado em jornais, revistas, por causa do cunho político-social. Então, é um gênero textual que é utilizado para satirizar, para trazer um tema polêmico, que fazer com que nós, enquanto leitores, possamos ter uma interpretação, podemos fazer uma análise do que está sendo posto. Então, nessa chart, por exemplo, nós temos aí uma família que não parece muito bem financeiramente, e essa família ela está fazendo a leitura da Constituição e diz o seguinte: todo brasileiro tem direito à moradia. E aí ele diz assim, a senhora fala assim, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e de saúde. Ou seja, fazendo com que a gente possa analisar que a Constituição ela rege que todo brasileiro tem direito à moradia, tem direito à saúde, à educação, ao lazer. Mas aí eu pergunto, todos os brasileiros têm esse direito garantido de fato e de direito? Então, que a gente possa refletir. A Constituição, ela traz um texto bonito, um texto que qualquer pessoa que vá fazer a leitura vai imaginar que nesse país não existe ninguém passando fome, que não existe ninguém que não tenha direito à saúde, vai interpretar que nesse país está todo mundo vivendo muito bem, que os seus direitos estão sendo garantidos. Então, a Chard ela vem trazendo essa reflexão. E quem escreveu essa Chard é Miguel Paiva, que é um cartunista, diretor de arte, escritor, autor de teatro, ilustrador, publicitário, diretor e roteirista, e comentarista de televisão. Então, assim, Miguel, ele nos seus trabalhos, ele faz essas abordagens em relação a, principalmente, essa questão dos direitos, das garantias de direito. Então, só para a gente ter um pouquinho de conhecimento de quem produziu essa charte. Tá. Acredito eu, não sei se todos têm a Constituição em casa. A nossa Constituição Federal ela foi promulgada em 88, né, e ela é conhecida como uma Constituição cidadã. Por que ela é vista como essa Constituição cidadã? Por trazer no seu bojo todos esses direitos. Direito à saúde, à educação, ao lazer, à segurança, ou seja, todos os direitos que todo cidadão
merece ter, dentro da nossa Constituição, está lá. Tem os artigos que garante. Por isso que eu sempre coloco o seguinte: nós vivemos num país que tem muitas leis e que nós não precisamos mais de leis. Nós gostaríamos que pelo menos 50% dessas leis que elas acontecessem de fato e de direito, que o cidadão realmente tivesse pelo menos a metade desses direitos garantidos, que não é bem assim que acontece. Desde a independência do Brasil, em 1822, é a 7ª Constituição que o nosso país tem, e a 6ª desde que somos uma república. Então, a Constituição, qual é o princípio fundamental da Constituição? É que ela deve ser a voz, a letra, a vontade política de uma sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Muda para vencer, muda Brasil. Então, na época, em 88, foi usado muito essa frase, dizendo que a Constituição ela vinha para dar um novo rumo ao Brasil, uma nova cara para o Brasil. E se a gente observar esses direitos que estão dentro da Constituição, não temos, acredito eu, que nem 50% desse direito garantido. Então é necessário que a gente reflita e tenha conhecimento de quais são os nossos direitos e que a Constituição ela é o nosso, todos nós brasileiros temos a obrigação de conhecer um pouco dos nossos direitos e só através da Constituição. Então quem tem em casa procure ler. É importante que a gente tenha esse conhecimento. Dentro dessa questão da linguagem, dos textos e da literatura, a gente vai iniciar o nosso trabalho analisando e conhecendo o que é uma linguagem verbal e o que é uma linguagem não verbal, tá? Então, o termo verbal tem origem do latim, verbale, proveniente do verbo, que quer dizer palavra. Linguagem verbal é, portanto, aquela que utiliza palavras, o signo linguístico na comunicação. Então, a linguagem verbal é essa que nós utilizamos, tanto a fala quanto a escrita, para nos comunicarmos. Linguagem não verbal. A linguagem não verbal, geralmente nós utilizamos os signos, os desenhos, as pinturas, as imagens. Eu costumo sempre relatar que, por exemplo, dentro de uma cidade, andando na cidade, a gente observa as placas, as cores, né, a sinalização do trânsito, todos esses signos nós classificamos como linguagem não verbal. Podemos observar que dentro dessas linguagens, nós temos a linguagem artística, nós temos as linguagens de sinais, nós temos as linguagens do teatro, e inclusive observando essas outras linguagens, por exemplo, a do teatro, nós utilizamos tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, porque no teatro nós utilizamos os gestos, a música, a pintura, a fala, então acabamos mesclando as duas linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal. O que é um texto? Né? Então a gente precisa entender que o texto não quer dizer só que é aquele texto grande que pode ser um texto. Então vamos ver o conceito de como nós podemos classificar um texto. Os textos eles têm uma estrutura de acordo com o tipo de texto, ou seja, como, com quem, aonde ocorre, as formas comunicativas, para que nós temos para que escrevemos aquele texto, dados comuns que nós temos em todos os textos, que tem sempre um emissor e ao receptor, e busca representar o ouvinte ao leitor, estabelecer o lugar que ocorre, a interação, quais as finalidades,
Então, os textos eles têm essa função de trazer informação, de emocionar o leitor, de fazer uma crítica. Então, tudo que traz informação é um texto. Então, podemos observar que dentro dessas atividades, dentro desse início do nosso texto, nós vamos fazendo uma reflexão sobre um gênero textual, tendo conhecimento do que é uma charge, como que eu identifico, qual a finalidade dela. Então, a finalidade da charge é trazer, através da sátira, através do humor, informações e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente faça uma reflexão. E, geralmente, ela traz, fazendo essa crítica à questão social. Fizemos uma pequena apresentação do autor. A Constituição Federal, que a gente não pode esquecer, que ela foi promulgada em 1988 e que a Constituição, ela pretende, a sua finalidade é ser a voz do povo brasileiro, entender como se dá a linguagem verbal, que nós utilizamos tanto a fala quanto a escrita, né, para a comunicação, a linguagem não verbal, principalmente através das placas, através das cores, através da sinalização de trânsito, e apresentamos algumas linguagens, como a artística, de sinais, da dança, todas elas estão presentes. E finalizamos enfatizando o que é um texto, para que a gente possa compreender que os textos eles estão presentes o tempo inteiro na nossa vida. No livro de vocês, no livro didático, além dessas informações que nós colocamos aqui, nós temos um texto para ser lido na página 12, que é sobre língua e linguagem, para a gente reforçar o que estamos vendo aqui nesse material do slide. Então, dentro desse material, vocês vão compreender melhor qual o papel da charge, o que é ler, o que é comunicar, o que é linguagem, o que é interação, qual a função da linguagem verbal e da linguagem não verbal, tá? Dentro desse texto também vocês vão ter outros exemplos de comunicação, tá? Tanto da linguagem não verbal quanto a linguagem verbal. Vocês vão perceber que no texto ele vai mostrando a questão da linguagem gestual, da pintura, da música, da moda, do cinema, tudo isso são linguagens que a gente vai entender depois que ler o texto. Falando um pouquinho da função da língua, né? Que a língua é uma linguagem. Em razão da sua importância na comunicação humana, ela acaba sendo a linguagem empregada em grande parte da comunicação entre os seres humanos e até nos ajuda a compreender outras linguagens. E também vamos ver que em algumas situações, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, elas vão estar juntas numa mesma informação. A própria chart que a gente fez a leitura tem a linguagem verbal e tem a linguagem não verbal, porque nós temos o desenho, nós temos as ilustrações e nós temos os personagens fazendo a leitura, então nós temos ali as duas linguagens, tá? Então, para a gente poder entender como que funciona algumas linguagens, em especial a nossa língua portuguesa. Dando continuidade ao nosso trabalho, quem tem o livro em casa vai encontrar na página 11 uma atividade referente a esse início do nosso conteúdo, que é linguagens, textos e literatura. Nós temos uma atividade com 7 questões e encontra aqui também no nosso material, tá? Então, que vocês possam ler. Eu vou ler aqui a primeira questão. O desenho que você acabou de ver, no caso a chart,
é um tipo de cartoon cujo objetivo é a crítica humorística imediata de um fato ou acontecimento específico, em geral de natureza política. Então, o acontecimento político que serviu de base para a produção dessa charge foi a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988. Localize no texto um indício que explicite a relação dele com esse fato político. Então, vocês vão observar, vão fazer a leitura dos dois trechos, que aqui diz: todo brasileiro tem direito à moradia. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Então, aí vocês vão ver qual que está retratando e como é que vocês vão localizar essa resposta nesse trecho do livro, tá? Então, passamos para a segunda questão. Assim que o homem começa a ler o trecho da Constituição, a mulher lhe faz um pedido. Qual? Então, você vai ver, identificar e colocar aí na sua resposta da segunda questão. Na terceira, em sua opinião, que efeito de sentido o adjetivo bonito no pedido da mulher? Que figura de estilo foi empregada? Então, a gente percebe que houve aí um adjetivo, né, bonito, e que tem a ver com o fato de muita gente no Brasil como essa família. Como é que eles vivem? Né? Então, achar nem sempre tem. A maioria das pessoas que vivem na extrema pobreza não tem acesso a vários direitos aí que a Constituição, inclusive de alimentação, acesso à alimentação, à saúde. Então, trata-se de uma ironia. Quando se diz que é bonito, é relacionado, no texto está se relacionando como uma ironia, pois o adjetivo bonito é empregado para revelar uma situação que na realidade não é bem essa. É uma realidade bem feia. Então, nessa segunda, vocês vão fazer essa reflexão em relação a esse adjetivo bonito e relatar, dentro dos conhecimentos de vocês, que nem toda família tem esses direitos garantidos. Na terceira questão, em sua opinião, que efeito de sentido tem um adjetivo bonito no pedido da mulher? Que figura e estilo foi empregado? Tá. Quarta questão. Tendo em vista o que você respondeu na questão 2 e 3, que tipo de família brasileira está sendo retratada na charte? Então, você vai descrever qual o tipo de família. É família de poder aquisitivo elevado? É família de baixa renda? O que dá a entender que é uma família de baixa renda? O que dá a entender que é uma família de nível médio? Então, você vai descrever, julgando o que você respondeu na primeira e na segunda, na terceira e na quarta, aliás, na terceira e segunda, como é que você avalia? Que tipo de família? Qual é a família que está sendo retratada na charte? Você vai descrever. Nessa terceira questão, aliás, terceira não, quinta questão, desculpe. Na quinta questão, você vai marcar a alternativa correta. Então, inclusive, já é uma questão que já caiu em Enem de 2014, né? Essa charte ela já fez parte de uma prova do Enem. Então, vamos lá. A discussão levantada na charte publicada logo após a promulgação da Constituição de 88 faz referência aos seguintes conjuntos de direitos. Vocês vão ver quais são os direitos que estão sendo levantados. Aí, letra A. Civis, como o direito à vida, à liberdade de expressão e à propriedade. B. Direitos sociais, direito à educação, ao trabalho, à proteção, à maternidade e à infância. Difusos, como o direito à paz, ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente saudável. Coletivos, como o direito à organização sindical, à participação partidária, à expressão religiosa. Políticos, como o direito de votar e ser votado. A soberania popular e a participação democrática. Vocês vão analisar cada uma e ver qual dessas alternativas se encaixa
em relação à discussão levantada da Chard da Constituição de 88. Só vou marcar uma, só tem uma alternativa. Sexta, como vimos na primeira questão, a Chard é uma crítica humorística a um acontecimento em geral, de natureza política. Diante disso, onde está o humor na situação apresentada? Então, vocês vão analisar e ver por quê, onde é que existe esse humor? Qual a palavrinha? Aonde é que está essa ironia? Qual o adjetivo que está sendo empregado que dá essa ideia de uma coisa irônica? Às vezes eu quero dizer que algo não está bem e eu uso um termo irônico. Então, na chart, qual é esse termo irônico que vocês vão colocar aqui na sexta questão? Sétima, a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã. Você sabe por quê? Se não, procure pesquisar ou conversar com os professores de História e de Geografia. Mas lá no nosso slide eu falei um pouquinho do porquê que ela é vista como uma Constituição cidadã. Então, se vocês prestarem bem atenção, lá eu estou dizendo o porquê que ela é chamada de Constituição cidadã. Não esqueçam de fazer a leitura do texto da página 12, fazer uma leitura visual da página 13, tá? Para que esse conteúdo ele fique bem claro, que vocês possam ter uma compreensão segura. E se tiverem dúvidas em relação a qualquer questão, se vocês tiverem dificuldade de interpretação, vocês podem mandar mensagem, podem entrar na plataforma e pedir ajuda. Toda tarde eu estou, nesse período da semana que é das minhas atividades, eu sempre estou dando uma olhadinha. É importante que todos os alunos possam fazer as atividades. Essas atividades a gente está acompanhando passo a passo. Nós fizemos um levantamento de todas as atividades, quantos alunos participaram, quantos alunos estão entregando as atividades. Não deixem acumular atividade, isso acaba prejudicando. Sabemos que para determinados alunos é complicado, mas é um momento necessário e não podemos perder tempo, precisamos, de alguma forma, a gente tem que dar continuidade na nossa vida e estudar faz parte. Então, vamos preencher o nosso tempo aprendendo mais. Sempre que vocês observarem ou sentirem qualquer dificuldade, podem mandar mensagem que eu estarei respondendo dentro da medida do possível. É uma atividade bem simples. Eu procurei fazer das duas formas, tanto fazendo a explicação com um slide, quanto colocando o livro também, para quem tem o livro em casa. Sempre que tiver um tempinho, procure estar lendo o material de vocês. Isso vai reforçando. Então, a gente vai parando por aqui. Eu coloquei para vocês coloquei uma frase, né, do Pequeno Príncipe que diz o seguinte: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, assim, tudo na nossa vida são escolhas e nós somos os únicos responsáveis por isso. Então, que a gente possa, mesmo através das aulas virtuais, que a gente possa ter esse respeito, que a gente possa possamos nos ajudar e rezar para que tudo isso possa passar, que a gente passe logo por isso e que possamos ter nossas aulas presenciais. Então, assim, sempre que eu coloco um texto de uma reflexão, para que a gente possa analisar e colocar em prática. Então, a nossa vida, meus caros, é feita de escolhas.